a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, órgão representativo da magistratura do Rio Grande do Sul. A JUIZ, quando ela foi fundada, lá em 1944, era um órgão de congregar para fins recreativos, culturais, esportivos e sociais a magistratura do Rio Grande do Sul. A partir de 1977, ela começa a assumir um caráter mais representativo. Isso ocorreu principalmente na gestão do falecido desembargador José Barizon, em função da promulgação à época da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, da LOMAN, que na época era entendida como algo muito negativo para a magistratura. E a JUIZ se ocupou bastante desse tema da LOMAN. Antes, nos anos 60, houve, mas não era algo institucional da JUIZ. Alguns diretores, como o desembargador Bonorino Butelli, prestaram apoio a juízes e mesmo a membros do Ministério Público que, enfim, foram objeto de investigação ou de IPMs pelo regime militar instaurado. Mas a partir de 77, mais especificamente a partir de 79, das gestões do desembargador Milton dos Santos Martins, que a JUIZ passa a ter um caráter mais claramente institucional. Inicialmente como um braço político do Tribunal de Justiça. Como o Tribunal de Justiça, enfim, ele não fazia a articulação política, a JUIZ era seu braço político. Na medida que aí já é década de 90 e século XXI, o Tribunal de Justiça passa a ter uma ação política, a JUIZ vai adquirindo mais um caráter de representação da magistratura de primeiro grau, que é aquela que não se entende representada dentro do Tribunal de Justiça. Então eu creio que a trajetória da JUIZ é esta, de uma associação social recreativa, cultural, para uma associação que passa a ser braço político do Tribunal de Justiça e que assume uma representação, eu diria, preferencialmente, embora não exclusivamente, da magistratura de primeiro grau. A JUIZ já estava ali num período de transição. Ela, ao mesmo tempo, algumas coisas, ela agia como um braço político do tribunal. Nós tentamos, junto com o tribunal, a discussão, e o tribunal judicializou, contra o congelamento do orçamento, proposto em 2000, que mostra que passam-se 19 anos e as coisas talvez mudem para continuar a mesma coisa. E fomos bem-sucedidos, conseguimos no Supremo Tribunal Federal uma liminar que obrigou o governador a encaminhar o orçamento como encaminhado pelo tribunal. Ressalvo que a decisão de ajuizar o mandato de segurança do Supremo foi do tribunal. Em outras coisas, nós tínhamos contradições com o tribunal, por exemplo, na questão da abertura das sessões administrativas, na questão da transparência das promoções por merecimento. Então, e tivemos um contencioso ali bastante grande com o IP, na medida em que as nossas pensionistas estavam obtendo no Supremo Tribunal Federal a integralidade da pensão e o IP vinha negando cumprimento dessas decisões judiciais da Corte Maior de Justiça do país, quando não cabe mais, depois que o Supremo decidiu, vai se discutir se essa decisão está certa ou está errada. No Estado Democrático de Direito, decisões judiciais devem ser cumpridas. E se há alguma impropriedade naquilo, até a modificação legislativa com respeito aos direitos adquiridos para frente pode ocorrer como acabou ocorrendo. Isso tudo se colocava dentro do projeto de reforma do Poder Judiciário, que era um projeto que era visto criticamente pela JUIZ. O meu discurso de posse é muito duro com relação à reforma do Judiciário, especialmente quanto à formatação do Conselho Nacional de Justiça, sobre o qual eu ainda tenho graves restrições. E, sobretudo, me parece que a formatação do atual do Conselho Nacional de Justiça é absurdamente desvalorizadora da Justiça Estadual, que responde por 80% dos processos nesse país. Bom, a Justiça do Trabalho tem 3 representantes no CNJ, um ministro do TST, um representante dos TRTs e um juiz do trabalho. A magistratura estadual tem 2. A Justiça Militar, que é ínfima, tem uma representação
que não se diferencia muito da Justiça Estadual. Naquela época vinha a reforma do Poder Judiciário, que parecia uma reforma muito amordaçadora do Poder Judiciário, e não adianta muito ter razão histórica, mas a época a reforma do Judiciário foi vendida como que ia resolver todos os problemas do Poder Judiciário. Aí ia tudo funcionar, que era uma maravilha a partir do momento que se criasse o CNJ e tivesse fiscalização. A pergunta é, resolveu? Agora, isso não adianta dizer depois, porque o CNJ implicou uma grave restrição à autonomia dos tribunais estaduais. E embora em algumas situações pontuais se verifique algumas práticas individuais de alguns magistrados ou de alguma forma presentes em alguns tribunais que sejam negativas, a verdade é que isso diminuiu muito a autonomia dos poderes dos tribunais. Conseguimos algumas coisas na reforma do judiciário, afastar, por exemplo, a demissão que não fosse por sentença judicial, um avanço importante que foi a eleição da metade do órgão especial, que eu acho que mudou profundamente os tribunais locais, pelo menos aqueles nos quais houvesse órgãos especiais, os tribunais grandes, enfim, alguns avanços foram obtidos, mas muito menos do que nós desejaríamos uma verdadeira reforma do Poder Judiciário, que teria um caráter de construir um Poder Judiciário democrático e comprometido com a cidadania, e não foi o que se fez. O CNJ hoje é um extraordinário balcão de reclamação dos políticos. Basta um político ter uma decisão judicial contrária que ele, com razão ou sem razão, independente de serem acolhidas ou não, vai reclamar ao CNJ. O que nós conseguimos de mais importante foi a abertura das sessões administrativas. A abertura das sessões administrativas é um extraordinário ganho de democracia, porque antes dessas sessões eram secretas. Eu me lembro, eu ainda era diretor da Júris, e nós fomos ao então presidente do tribunal e requeremos que nós queríamos assistir à sessão. Obviamente que ele não permitiu. Quando nós insistimos, ele dizia que levaria à deliberação do órgão especial, e o órgão especial negou. A primeira sessão aberta administrativa deste tribunal se deu em dezembro de 2001. Quando eu era presidente da Júris, já era desembargador, e foi a sessão para a eleição da administração, quando foi eleito o presidente Tedesco, e eu requeri, e o presidente Luiz Felipe Vasquez de Magalhães deferiu, e a sessão pela primeira vez foi feita aberta, porque antes saía todo mundo, saía até funcionário, não ficava nem a secretária do pleno, o desembargador mais moderno é que secretariava. E ali foi feita uma eleição da administração do tribunal, que todos viram, todos os assistentes, a imprensa viu, pôde fotografar, pôde noticiar, e acho que isso foi um ganho de transparência muito grande. Meu discurso de posse no tribunal, inclusive, toquei nessa questão, e citando um verso de Sidney Miller, que hoje talvez eu não consiga recordar todo ele, mas que de alguma forma quase poética, trata dessa questão da abertura. Corre, corre, minha gente, que é preciso ser esperto. Quem quiser que vá na frente, vê melhor quem vê de perto, mas no meio da folia, noite alta, céu aberto, sopra o vento que protesta, cai no teto, rompe a lona, para que a lua de carona também possa ver a festa. Eu citei de cabeça e acho que tem alguma imprecisão aí, mas é basicamente isso. A questão da Previdência já havia sido resolvida pela emenda de 98, o que é cíclico é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela não termina nunca. Agora estão fazendo uma reforma da Previdência, aliás, extremamente representativa de um retrocesso social monumental. Porque o que nós temos que compreender é que o estado de bem-estar social foi uma conquista da humanidade. Ora, agora as pessoas estão aumentando a sua quantidade de vida, então vão viver mais período na velhice, numa situação em que não tem condições de trabalho. Porque trabalhar depois de 60 anos, olha, atividade intelectual pode, agora atividade braçal, qual é o trabalhador braçal que pode trabalhar depois de 60 anos? Mas, enfim, as pessoas vão viver mais com uma necessidade maior
necessidade de recursos médicos, né, e com uma previdência cada vez mais precária. Nós estamos vivendo um retrocesso civilizatório, porque o Estado Constitucional Democrático de Direito, com o seu caráter de socialidade como uma das suas notas-chave, não é só uma escolha política, é uma conquista da civilização, que lamentavelmente está tendo um grave retrocesso. Então, no período que exerci a presidência, que foi 2000-2001, efetivamente não veio nenhuma reforma da Previdência, é algo que estava em andamento e acabou se transformando em emenda constitucional só em 2005, foi a reforma do Judiciário, que foi o nosso foco principal no ponto de vista de reformas constitucionais da época. Ele foi criado assim formalmente, foram feitos os instrumentos constitutivos na gestão anterior, mas a própria instalação se deu no curso da nossa gestão, e acho que esse é algo extremamente positivo, né? O Sicredi é hoje uma realidade, está aí até hoje prestando um serviço bastante bom aos magistrados, é uma iniciativa muito bem sucedida. Eu cito também na comunicação a criação do nosso programa de televisão, o Sala de Audiência, que durante bastante tempo se manteve no ar e eu creio que se fizeram alguns programas muito interessantes. Nós, no Sala de Audiência, entrevistamos Dalmo Dallari, Boaventura Souza Santos, Fábio Koff, Eugênio Zaffaroni, então nomes de importância. E isso que nós fizemos um semestre de programas, que ele foi criado em 1º de julho do último ano, né? E no ponto de vista da gestão administrativa, nós tínhamos na época um DAS absolutamente tranquilo, que pagava as suas despesas apenas com o resultado das aplicações financeiras, e nós tivemos uma certa dificuldade quanto ao trato financeiro da justiça, que naquele período já os aumentos da magistratura estavam limitados, e então a receita da associação basicamente depende disso. Mas com uma contenção grande de despesas, entregamos a juiz com um superávit de R$200 mil, coisa que para a época era bem significativo. Então acho que também desse ponto de vista administrativo se deixou um legado importante. Fez também uma reforma do Estatuto, no sentido de modernizá-lo, porque o Estatuto era muito antigo e muito objeto de emendas pontuais que prejudicavam a sua unidade sistemática. Isso também foi levado a bom termo. Nós construímos todo o Fórum Mundial de Juízes, que foi algo extremamente importante, né? Nós reunimos magistrados de todo o país, cientistas do direito, sociólogos, num evento de repercussão internacional. Inclusive, eu encerrava o mandato no dia 1º de fevereiro e no dia 31 de janeiro nós fizemos uma grande oficina com a presença do professor português Boaventura Souza Santos, né? E eu diria que essa oficina foi o último ato da gestão. O seguinte foi a posse da nova gestão.